Hoje os trabalhos recebemos na data do relatório do relator, são 314 páginas, trazendo o relatório final. Ao todo, a CPI produziu 1.059 documentos, distribuídos em 26 páginas, foram 180 dias de trabalho, ressaltado que boa parte desses dias foram dedicados às partes, para que elas pudessem se defender, ao prefeito, ao município e ao URBS. Dos 7 itens que vinham na denúncia que foi protocolada para a CPI apurar, 5 deles foram totalmente apurados e constatadas as irregularidades. Primeiro, a modalidade da licitação, ela foi modalidade errada e o processo totalmente viciado. A URBS ganhou uma licitação na qual ela não tinha os pré-requisitos necessários para ganhar o certame. Ela deveria ter sido eliminada, não foi eliminada, ganhou a licitação a si mesma e de uma licitação que não respeitou o prazo legal. A legislação do município de Ipatinga diz que entre a publicação do edital e o dia do certame deve ocorrer 8 dias úteis. Neste caso, só tiveram 7 dias. Então, o processo licitatório foi totalmente nulo de pleno direito. Nós apuramos que a URBS trabalhou. A URBS não trabalhou para o município, trabalhou. Ela fez compensações de INSS e de PASEP no valor total de 34 milhões. Só tem um problema. Fazer a compensação é um ato meramente administrativo que precisa aguardar que a Receita Federal homologue, quer dizer, concorde. O município não poderia ter efetuado o pagamento para a URBS antes de que a Receita homologasse. Mesmo assim, o município efetuou o pagamento de 9,2 milhões de reais para a URBS. O contrato total era de 13 milhões. 3 milhões e 600 não foram pagos, mas 9,2 foram pagos adiantados. O município sofreu nesse período 2 autuações, uma de 13 milhões, a Receita não concordou com as compensações e aplicou uma multa de 13 milhões e apresentou uma segunda multa, que nós não tivemos acesso à cópia desse auto. O município não enviou para a CPI, mesmo depois que a gente havia ganhado judicialmente esse direito. Estimativa dos nossos técnicos dão conta de que essa autuação pode chegar a 12 milhões de reais. Então, na verdade, um contrato de 34, o município deveria ter se beneficiado em 34 milhões, ele já, em tese, perdeu 34, 25 em multa e 9 no pagamento adiantado. Porque se a Receita negar todas essas compensações, ele ainda vai ter que pagar os 34 milhões. A segurança jurídica, a legislação brasileira, toda a legislação aponta que o município não deveria ter feito o pagamento, deveria aguardar a homologação. Essas questões são chaves e é o resumo total do trabalho da CPI. E por fim, quantas pessoas serão indiciadas agora com esse processo? Após a investigação, nós apuramos 11 pessoas cometeram crimes de improbidade administrativa à formação de quadrilha. Realmente nós constatamos uma formação de quadrilha de uma série de pessoas para beneficiar uns em detrimento próprio, obviamente. Das 11 pessoas, inclui-se o prefeito municipal, Robson Gomes, 9 secretários e ex-secretários e uma servidora pública. O município de Ipatinga ainda poderá ter alguns prejuízos com esse contrato da URBS, como, por exemplo, possíveis multas de irregularidade desse contrato com a PASEP. Está certo? É isso mesmo? Com certeza. Na verdade, a perita afirma categoricamente no seu relatório que o município está passivo de uma série de novas autuações. Então, os 25 milhões estimados em autuações, eles podem crescer para um valor muito maior. Porque, na verdade, a multa da Receita é o valor total que você compensou mais 75%. Então, 34 milhões mais 75% é o total que podem chegar às multas, não podem ser maior do que isso. Irregularidades como essas puderam ser constatadas em outros municípios em que a URBS esteve presente? Na verdade, outra linha de atuação da CPI, quando da preocupação do contrato, se a licitação havia sido feita da forma correta, foi buscar informação em outros municípios. Dos contratos que nós buscamos, nós descobrimos que há, na verdade, uma quadrilha atuando no estado de Minas Gerais com esse processo. O edital do município de Ipatinga é idêntico ao edital de Caratinga, de Teófilo Otoni, do Espírito de Castelo, no Espírito Santo. Idêntico, inclusive com os erros de português. Lembrando que em Caratinga o edital saiu em 2006 e aqui saiu em 2009.
né? Então, mesmo depois de 3 anos, a empresa continuava utilizando a mesma documentação, prova de que o processo licitatório não foi montado dentro do município de Ipatinga, foi montado dentro de outro espaço que não aqui. Isso é uma forma clara de conluio, aonde foi montado um processo para que a empresa pudesse ganhar. Nós encaminhamos, inclusive, para a Polícia Federal a investigação nesse sentido, porque havia uma preocupação nossa de que outros municípios poderiam também estar sendo lesados com esse mesmo contrato. Outra irregularidade apontada pelo relatório é que são de uns relatórios que a URBS tinha que apresentar para a prefeitura. Acho que eram 50 relatórios, já foram pagos 50 relatórios, só foram apresentados 4. Não é isso, vereador? Na verdade, essa é a falha. O município efetuou o pagamento sem a garantia da prestação do serviço. A garantia da prestação do serviço era o relatório das compensações e aguardar as homologações. Nem sequer o relatório das compensações o município recebeu e ainda assim fez pagamento para a URBS. Os documentos que foram cobrados da prefeitura, eles pelo menos foram entregues. Como é que fica a questão da multa, que é R$500? A ação judicial ela não suspende pelo simples fato da CPI ter se extinguido. O município não encaminhar os documentos para o judiciário é uma desobediência civil e com certeza o juiz vai aplicar a multa ao município, né? Infelizmente, os documentos que faltaram limitaram algumas conclusões da CPI. Dos 7 itens que nós apuramos, 5 nós comprovamos, mas 2 ficaram prejudicados por falta de documentação, né? E principalmente nesse caso, nós não sabemos de quanto foi essa segunda autuação. Nós não conseguimos aquele aditamento de 346 mil no contrato da URBS, mesmo com os pagamentos suspensos, mas, de qualquer forma, está claro, todo o contrato da URBS com o município, ao nosso ver, é irregular, foi irregular, todos os pagamentos efetuados irregulares, todas as pessoas envolvidas cometeram algum tipo de crime, o de improbidade administrativa por todas as pessoas envolvidas nesse processo. Vereador, a CPI cumpriu o papel que é de apurar as irregularidades, apontar essas irregularidades. Agora a comunidade fica querendo saber, e a partir de agora, né, que tipo de punição os envolvidos aí podem ter? Bem, na verdade, vamos ser claros, a legislação brasileira determina de prisão, né, a perda de direitos políticos, a perda do cargo público, ao ressarcimento do erário. Esse, com certeza, eles não têm que abrir mão. Todo prejuízo que o município tiver, essas pessoas deverão ressarcir o erário. Agora, quem vai tomar essa iniciativa? Essa iniciativa agora cabe ao Tribunal de Contas, que pode fazer uma inspeção no município e verificar esse contrato e aplicar multa em todas as pessoas que participaram. Cabe ao Ministério Público, que poderá ingressar com ações civis públicas contra todas essas pessoas. Cabe à Polícia Federal, que vai fazer uma investigação do ponto de vista de fraude de licitação no território nacional. A URBS, só no nosso caso, nós encontramos 3 estados que ela atua. Então já deixou de ser uma investigação meramente do Estado e poderá ser da Polícia Federal. Então nós esperamos que esses órgãos possam atuar para facilitar o trabalho desses órgãos. Pela primeira vez na CPI aqui da Câmara, a CPI digitalizou todos os seus 11.059 documentos. A Polícia Federal, o Tribunal de Contas, o Ministério Público vai receber os documentos digitalizados. Para quê? Para facilitar o trabalho deles. Então, da nossa parte, a gente encerra o trabalho. Quero agradecer que os técnicos da casa que participaram dessa CPI conosco, dedicaram esse afinco nesses 180 dias, se envolveram, se exporam. Não foi fácil notificar as partes, não foi fácil notificar os prefeitos quando precisava ser notificado. Agradecer a presidência da Câmara, que também não mediu esforços, liberou todos os recursos humanos, administrativos, os materiais necessários para que a CPI fosse feita. Essa CPI inovou também quando fez uma perícia, custeada pela casa, liberada pelo presidente da casa. Então, acho que a gente cumpriu o nosso papel e cabe agora a qualquer cidadão, né, poder também atuar, né? Nada impede o cidadão de pegar esse relatório final, que está disponível a partir de hoje no site da Câmara, e entrar com ação popular contra essas pessoas que cometeram crime contra essa cidade, contra o recurso público dessa cidade.